Graça, paz, misericórdia da parte do nosso Deus, Senhor Jesus Cristo. Agradeço as vossas orações. A Estela ficou em casa hoje, ainda que com justificativa. Não é bom perder os meios de graça no dia do Senhor. Não é bom para a nossa alma. Ainda que seja justificado, nós sofremos as consequências disso. Orem por aqueles que por algum motivo não puderam estar na casa do Senhor hoje. Orem por aqueles que por algum motivo decidiu não vir, por esse oramos por arrependimento. Mas para aqueles que impedidos ficaram em casa, oremos para que Deus os sustente nessa semana. É sempre uma semana difícil quando não recebemos os meios de graça, ou participamos deles, melhor dizendo. Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos, mais uma vez, na última parte da carta de Malaquias. Hoje teremos o privilégio de focarmos nesse texto que é a preparação do novo. Esta é a última palavra no Antigo Testamento que nos deixa prontos para recebermos, pela graça de Deus, a mensagem do Evangelho na história da redenção. Portanto, abram as vossas Bíblias, fiquem atentos a este tempo de reflexão na palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor, capítulo 3, nós leremos a partir do versículo 16, pois esta é a palavra final para os que temem ao Senhor. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então verei outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós, outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros, soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo da planta dos vossos pés naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel a saber estatutos e juízos. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Oremos. Pai, nós pedimos que o Senhor nos ilumine o entendimento e o coração, para entendermos, ó Deus, profundamente, claramente, as palavras que fecham o Velho Testamento.
São palavras de esperança e de aviso. São palavras que preparam o nosso coração para a mensagem do reino. São palavras que mostram que o Evangelho é verdade e que hoje estão diante de nós para edificação das nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vale a pena? Vale a pena servir a Deus? É o último questionamento daqueles que estão nos anais da história contra Deus. Essa é a última palavra do povo. É um questionamento. A última palavra do povo é uma nação de inveja. Nós queríamos ser como aqueles arrogantes, ímpios e soberbos, que parecem fazer coisas e parece que a justiça não vem contra eles. A gente sempre brinca. O crente, quando faz alguma coisa errada, parece que ele é pego na primeira vez que ele tenta. Lembro de um colega de seminário, que ele estava numa situação em que a moto dele ficou irregular, e ele falou, não, é só mais um dia, depois de ter passado o período de carência, é só mais um dia, amanhã eu vou lá e resolvo isso. Ele sai de casa, ele dobra a esquina, a polícia para ele na primeira esquina, e ele fala, tinha que ser hoje. Parece que Deus é tão misericordioso que não nos permite viver dessa forma. Isso gera no nosso coração, do povo de Deus, como a gente viu aqui em Malaquias, uma certa inveja. Parece que as pessoas vivem sem Deus e estão bem. E nós que vivemos com Deus temos que lutar com uma consciência de fazer as coisas certas, porque a nossa consciência nos ajuda a não nos entregarmos ao nosso pecado, porque ela foi reavivada pela lei de Deus. Enquanto muitos pensam que servir a Deus é inútil, o final do Velho Testamento vem mostrar para nós a única palavra que não é um diálogo entre Deus e o povo, é uma palavra profética agora, para fechar o livro. Uma palavra de esperança e uma palavra de aviso. Uma palavra que mostra para nós que aquilo que é imediato é passageiro. Aquilo que aparenta ser uma coisa sem justiça, na verdade, é uma demonstração da misericórdia de Deus que espera que o ser humano se arrependa. E uma demonstração da soberania de Deus que tem o controle sobre toda a história. Parece que eles escapam da justiça, mas Deus afirma categoricamente, no final deste livro, que há justiça no universo, que há precisamente um reconhecimento dos atos de justiça feitos pelo povo de Deus. Não pense por um minuto ou um segundo no seu coração de que Deus não vai resolver todos os problemas que o pecado trouxe para o universo. No seu coração pensar que Deus não vê a injustiça do pecado. Pelo contrário, esse tempo de paciência e longanimidade de Deus mostra a sua grande compaixão, pois todos os que leram essa carta em primeira mão e todos nós que lemos esta manhã já estaríamos condenados e no inferno se não fosse a graça e a misericórdia de Deus para conosco.
Essa misericórdia que a palavra de Deus nos mostra, que se renova a cada manhã. Por isso, eu quero que vocês recebam de coração aberto esse aviso e essa esperança que vem do final do Antigo Testamento, que tem como propósito preparar os nossos corações para recebermos e vivermos no reino de Deus. O que é que Malaquias quer que o povo veja? Que Deus vem e que Deus vem com justiça. Deus vem e traz provas de que Ele vem. E quando Ele vir, Ele vai gerar um povo que é querido para si, de acordo com o texto que lemos na semana passada. Um povo que é um particular tesouro para Ele. Desculpa, nós lemos essa semana. Lemos também na semana passada. Um povo que é de particular tesouro para Ele. O Velho Testamento termina, guarde isso no seu coração, o Velho Testamento termina preparando Israel e o mundo para algo que vem. Esse algo que vem é a mão de Deus a formar a sua igreja. É na igreja em que Deus vai separar perversos e justos. É no reino de Deus, na demonstração daqueles que agora pela fé vão se arrepender e vão ser marcadamente demonstrados para as nações como povo de Deus. É óbvio que isso não acontece com perfeição no Novo Testamento, onde a igreja há pessoas que se infiltram na igreja, mas isso não quer dizer que a profecia foi cumprida. Pois aonde houverem aqueles que temem ao Senhor, haverá também aqueles que pelo arrependimento receberam o Evangelho de Cristo. E recebendo o Evangelho de Cristo, eles são justos diante de Deus. É dessa forma que o Antigo Testamento termina, mostrando para nós que o próximo passo na história da redenção vai dividir bodes e ovelhas. É óbvio que também vemos no Novo Testamento que essa divisão não é perfeita aos olhos dos homens, mas é perfeita aos olhos de Deus. Sim, a igreja é a demonstração de como justos vivem na terra. Sim, a igreja é o lugar onde justificados se encontram para adorar verdadeiramente o Santo Deus. Sim, esse povo que é separado por Deus é um povo que tem um sacerdócio verdadeiro, ao contrário daqueles que estavam entregando um sacerdócio que não era bíblico. Os sacrifícios não são mais coisas, mas toda a vida e tudo que tem. A resposta para Malaquias, como disse em outros sermões, é o livro de Atos. A resposta para Malaquias, como digo agora, está nos evangelhos e no livro de Atos. Antes da igreja ser formada, Deus vai levantar um profeta. Esse profeta vai mostrar que Deus mesmo vem e nas suas asas Ele trará salvação. O texto no original diz cura como meio de salvação. Cura. Sim, cura. O que nós veremos nessa manhã é que essa divisão cósmica de quem pertence a Deus e quem não pertence a Deus é o que prepara o mundo para receber a mensagem que vai fazer essa divisão. Há muitos outros livros na história da humanidade que são religiosos. Muitos outros livros que dizem ter a verdade. Nenhum deles tem profecias cumpridas, como a Bíblia. Nenhum deles tem cumprimentos tão cabais e tão claros, tão verdadeiros, tão impossíveis de serem recriados pelos homens, como a Bíblia. Pois ela é a palavra de Deus, para o reino. E uma vez que estamos no reino,
esta mesma palavra de Deus que Deus entregou para Moisés, que deve ser guardada em nossos corações. Pastor, mas nós não estamos na aliança na terra, lá em Jerusalém. A nossa aliança é maior, sem dúvida nenhuma, mas foi para Moisés que Deus disse: vem um que é maior que si, a ele ouvi. Essa palavra é o fundamento das junções das alianças, pois uma completa a outra. Pois Jesus não veio abrogar ou destruir a lei, ele veio cumprir a lei. A prova disso está nos evangelhos. O Senhor nosso Deus, mesmo no evangelho de João, Lucas, Marcos e Mateus, todos eles fazem questão de mostrar para nós que João Batista é esse profeta, de acordo com o próprio Senhor Jesus em Lucas capítulo 1, versículo 17, é esse profeta que veio para preparar o caminho do Senhor, como disse Isaías, como diz Malaquias, como diz os profetas no Antigo Testamento. Esse que vem resgatar o seu povo e deixar claro quem é o verdadeiro remanescente de Israel. O verdadeiro Israel não consiste somente da semente abraâmica. O verdadeiro Israel consiste na fé daqueles que pela promessa em Isaque creem no Filho de Deus. Essa mesma fé salva no Antigo e no Novo Testamento. Esta é a fé de Abraão. Esta é a fé de todos os cristãos. Esta é a fé que sustentou o povo de Deus no ato soberano de Deus na história, preparando o povo para receber a mensagem que dizia: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E onde está a fé? Este é o Messias. A mensagem marcadamente reconhecida por João Batista é essa: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Amada igreja, vale a pena servir a Deus? Sem dúvida nenhuma. A vida de João Batista é a prova disso. Coloque-se nesse lugar, 400 anos de opressão de gregos, romanos, políticos, fariseus, escribas, que pressionavam o povo com leis que não estavam nem nas escrituras. Imagina no meio dessa situação horrorosa, lamentável, cheia de dor, no meio dessa confusão e no meio dessa escuridão nasce a luz, diz a palavra de Deus. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Os anjos dizem glória a Deus nas alturas. O livro de Timóteo diz que os anjos viram o Deus encarnado, testemunharam das promessas de Deus sendo cumpridas para o homem. Os homens puderam ver e entender e receber a graça de Deus através do Filho, aquele a quem Moisés disse: a ele ouvi, aquele que veio cumprir toda a justiça de Deus e que João Batista veio entregar para todos nós. Lembrai-vos da lei de Moisés significa para a igreja de Cristo lembrarmos que o nosso Deus é santo, santo, santo. Lembrarmos da lei de Moisés significa que ele não pode ser compatível com o pecado do ser humano e não pode se relacionar com uma pessoa se não houver o tratamento deste pecado. Lembrarmos da lei de Moisés é lembrarmos que há uma promessa que Deus fez desde Gênesis e que vai ser cumprida na vida daquele que é o Messias de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, o único que pode cumprir a lei de Moisés. Lembrar da lei de Moisés que foi prescrita para todo aquele que crê no Horebe,
Para todo o verdadeiro Israel de Deus, é sabermos que o nosso Deus é justo, santo, verdadeiro, a sua palavra é verdadeira, e tudo que ele diz é verdade, que todo homem é mentiroso. É lembrarmos que a palavra de Deus é viva e eficaz no Velho e no Novo Testamento. Lembrarmos da lei de Moisés, é lembrarmos que não foi Moisés que escreveu essa lei. É lembrarmos que Deus com seu próprio dedo entregou as tábuas da lei. É lembrarmos que nós não saberíamos de onde viríamos, ou de onde somos, por onde iríamos, o que somos na verdade, se não fosse Deus revelar. E no princípio criou Deus os céus e a terra era vazia e sem forma, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Nós não saberíamos. Lembrarmos da lei de Moisés é lembrarmos que Deus justificou Abraão pela sua fé, e que proveu um cordeiro no lugar de Isaque. Lembrarmos da fé em Moisés é lembrarmos da cabal e última e única esperança que o ser humano tem para ser justo. É lembrarmos que não podemos chegar diante de Deus Santo com os nossos pecados. É lembrarmos que precisamos desesperadamente de um Salvador. É lembrarmos que se fosse pelo pecado que agora habita no meu coração, ainda que eu estou livre dele pela aliança que Deus me deu em Cristo, eu teria que ser condenado. Lembrarmos da lei de Moisés é lembrarmos que Cristo na cruz do Calvário pagou para que nós estivéssemos diante de um Deus Santo. Lembrem-se, meus queridos irmãos, da lei. Guardem ela no vosso coração, pois ela é prazer para a alma do justo. É prazer para a alma do justo simplesmente porque Cristo cumpriu toda essa lei, e ela mostra para nós quem Deus é, ela mostra para nós quem nós somos, e ela vai mostrar até o fim da história quem está com Deus e quem não está com Deus. É por isso que o Salmo 1 começa dessa forma: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Vê, Israel estava confuso, mas afinal, esse povo não deveria ser o povo de Deus, e Deus mostra mesmo em Malaquias, que eles todos poderiam ser filhos de Abraão, na carne, mas os verdadeiros filhos de Abraão pela fé, são aqueles que no versículo 16 Deus diz para eles: esses são meus. Como eu disse no sermão passado, eles se edificam, eles falam de Deus para eles mesmos. Eles trazem a esperança onde não há esperança. O cenário da desesperança do primeiro século é o cenário da desesperança no fim de Malaquias. Quem pode entregar um sacrifício aceitável a Deus? No entanto, veja que as características daquele que Deus reconhece como deles não é o que nós fazemos para Deus, mas é marcada pelas esperanças que eles têm em Deus. Mas também é marcado pelo fato de que eles não entregam metade do que querem para Deus. Essa separação é muito clara no Novo Testamento. Não tem como entrar na nova aliança com metade do coração. Não tem como estar na aliança e mentir para Deus. É por isso que Ananias e Safira sofrem um julgamento tão claro em Atos capítulo, no começo do capítulo 4. É tão claro, começo não, no capítulo 4, é tão claro, desculpa, capítulo 5, é tão claro, para que o povo da aliança agora saiba: não podemos entregar pela metade. Não podemos entregar se não for voluntariamente.
Quando Ananias e Safira chegam diante de Pedro, porque mentiram, eles falaram que venderam uma propriedade e entregaram, como outros irmãos fizeram, eles tinham posses, então eles venderam e entregaram tudo, porque eles queriam que o reino fosse pregado. Entregaram ao pé dos apóstolos. Eles entram na fila e dizem: nós também vendemos a nossa propriedade, mas eles entregaram a metade. E Pedro pergunta para eles: mas vocês não precisavam ter mentido? Isso não era compulsório? Vocês não mentiram para nós, vocês mentiram para Deus. Deus mostra para nós naquele dia, junto com outras demonstrações, o batismo, quem faz uma profissão pública da fé, está e quem não está. É óbvio que há outras nuances disso. Depois João vai dizer que eles estavam no nosso meio, eles estavam entre nós, mas eles não eram de nós, por isso que eles saíram de nós. Quando as pessoas começam a pregar uma palavra contrária à mensagem do Evangelho, que é não reconhecer que Jesus Cristo é Deus, é não reconhecer que Ele veio em carne, é não reconhecer que o sacrifício dele foi perfeito para o nosso pecado, é não reconhecer doutrinas básicas da fé que levam à apostasia. No entanto, meus queridos irmãos, essa separação é evidente aqui nesse texto já. Qual é a consequência disso? É que Deus é fiel para os seus. Apesar das dúvidas e rejeições da entrega total da maioria em Israel, havia sempre o remanescente que entregava todo o seu coração para Deus. Sempre houve e sempre haverá na história da humanidade um povo que serve a Deus. É óbvio que há momentos em que há mais pessoas e menos pessoas até a volta de Cristo, mas sempre haverá o fiel remanescente a Deus. Satanás nunca destruirá a igreja. Quanto mais Satanás tenta lutar contra a igreja e destruir a igreja, nós vemos isso no livro de Apocalipse, mais a igreja cresce. Nós sabemos que o remanescente fiel não é demonstrado por posições, ou por benefícios, ou por coisas desse mundo. O remanescente fiel é literalmente caracterizado pela fidelidade, pela entrega total, de ser justificado e não ser perverso, de servir a Deus em contraste daquele que não serve. Por que o povo tinha que lembrar da lei de Moisés? Porque é justamente aquele que vem cumprir a lei de Moisés, que vem resolver os problemas do coração do povo de Deus. O sinal é o profeta Elias. O sinal, de acordo com Jesus Cristo, é a demonstração de que Deus cumpre o que diz. Sempre. Meus queridos, a separação final é inevitável. Ela acontece na igreja como prenúncio do que é eterno. Mas vai chegar um tempo em que o próprio Senhor Jesus disse que aquele que não construir a sua casa na rocha vai ser destruído. A maldição que Deus fala no versículo 6, que é ferir a terra com maldição, ela acontece. Ela é cumprimento do final do livro de Deuteronômio, quando Deus, nos últimos capítulos, no último sermão de Moisés para o povo, na segunda entrega da lei, Moisés faz 3 sermões. No último ele fala: olha, se vocês não cumprirem essa lei, ele dá detalhes do que vai acontecer com Jerusalém, com a terra de Deus, com o povo de Deus em Israel. E se vocês olharem para os anais da história, lerem Deuteronômio, o final de Deuteronômio, vocês vão perceber, meus irmãos, aquela descrição de destruição é muito parecida com o que aconteceu com Jerusalém na queda de Jerusalém no ano 70. Vejam, meus irmãos, que o próprio Senhor Jesus Cristo avisou que isso ia acontecer no sermão que prepara
o povo para isso. O próprio Cristo condena os fariseus e assassinos de profetas, e ele fala que eles vão parar no inferno, mas a condenação é demonstrada através de atos de justiça de Deus, através da história, que são prenúncios do que acontecerá no fim. Assim como a vinda de Elias não era o fim, mas a preparação para o fim, a vinda de Elias traz uma mensagem que prepara o ser humano cabalmente para o fim de todas as coisas, apesar de haver parciais quando ele chega. Jesus nos mostra que Jerusalém vai ser destruída. Assim como Deus mostra que Jesus é o cumprimento das profecias, que João Batista é o cumprimento das profecias, nós vemos claramente nas Escrituras que a igreja é um cumprimento da profecia. Esse cumprimento é real, é concreto, mas ele também é parcial, porque ele ainda é um prenúncio de algo que vai ser maior. E se hoje essa separação é clara, mas ainda há coisas para serem resolvidas, porque há pessoas dentro de nós que não são verdadeiros crentes, nesse dia, isso já não mais haverá. Vem o grande e terrível dia do Senhor. O texto nos diz que eles serão destruídos como resto. Aquilo que eles fizeram e as suas nações, as suas gerações, não haverá nem raiz e nem ramo mais. Aquilo que o homem pensa que é imparável, Deus vai destruir no final dos tempos. Mas aqueles que temem ao Senhor, já na vinda do Messias, nascerá o sol da justiça. É a luz que vai trazer justiça sobre todas as coisas, e nas asas do sol da justiça então haverá cura para os nossos pecados, de acordo com Isaías, cura para a enfermidade das nossas vidas, que agora está morta e destruída nos nossos pecados. E agora nós que adorávamos bezerros de ouro, vamos ser tão transformados pela vinda do Messias, que a nossa alegria vai parecer um bezerro vivo, um bezerro solto. Eu não sei se você já viu isso. Eu cresci em algumas instâncias, principalmente nas minhas férias, um dos meus trabalhos na fazenda era levantar cedo e tirar leite. Então à noite, antes da gente dormir, a gente separa as vacas dos bezerros, para eles não mamarem à noite, e o leite está lá de manhã. Essa imagem aqui tem muito a ver com isso. Quando a gente abre a porteira para um bezerro ir em direção à mãe, é uma das coisas mais belas que existem, né? Os pulinhos, a alegria, aquela coisa toda, é maravilhoso. A imagem para esse povo é uma imagem rural. Eles lidavam com essas coisas, independente. Quem já viveu isso tem essa imagem muito clara na cabeça. Mas imagina um bezerrinho feliz, pulando de alegria, porque ele sabe que a consistência, as substâncias e a sua subsistência está garantida, porque a sua mãe está ali. Bezerro solto na estrebaria, bezerro feliz. O Evangelho vai trazer uma felicidade para os nossos corações que não vai ser contida em nós, ela vai ter que ser expressa. No livro de Atos nós vemos que a alegria e o carisma do povo era tão tangível que ninguém podia nem falar nada mal deles. Eles tinham a graça do povo, porque a graça de Deus estava sobre eles, a salvação veio. O que aconteceu 40 dias antes foi horrível, foi a destruição da esperança, mas a ressurreição do terceiro dia gerou essa alegria no coração daqueles que creem, e gera até o dia que ele voltar. E que grande alegria será quando as trombetas soarem, os céus se abrirem e a igreja for tomada. A maior festa que o universo já viu. O casamento com o Cordeiro, agora a igreja ataviada, sem mácula, sem mancha, porque o sangue de Jesus,
o justificou para viver eternamente com o seu Deus. Agora, a imagem do bezerrinho pulando parece até pálida, mas ela é real. Que conforto no coração, aquele homem cansado que esperou o Messias a vida toda. E ele diz, no começo do livro de Lucas, Simeão diz que ele verá a salvação. Ele pega aquele menino no colo, o coração dele é como um bezerro saltitante, diz as Escrituras. Como aquela viúva que no templo orava, como Ana no Velho Testamento. Ela vê a salvação, como os anjos que cantam de alegria, pois eles veem, o Filho de Deus se tornou homem. Que alegria quando Pedro diz, como resposta àqueles que dizem, como seremos salvos? Arrependei-vos e sejam batizados. Que alegria descer as águas, que alegria levantar para viver uma nova vida num novo reino, que alegria ser separado por Deus para viver nesse mundo, ainda que com aflições, mas com a alegria de saber que não há nada no universo que Deus não resolve para o bem da sua igreja, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que alegria! Nesse reino, a real restauração. Meus irmãos, o último versículo nos diz que Deus vai converter o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, até as relações pactuais das Escrituras são restauradas. Há várias imagens aqui, a imagem de um povo de Deus não vivendo a fé de Abraão e voltando para os seus pais. Mas como é que você resolve então os anjos dizendo que os pais vão se converter aos filhos em Lucas capítulo 1:7, se essa é a única imagem desse texto? Há sim algo que acontece na família daquele que crê por causa da presença do Evangelho. Se antes o meu coração é idólatra, e minha idolatria nasce do meu egoísmo, agora que eu estou no reino, até os meus filhos eu vejo de maneira diferente, e não por causa dele, mas por causa do Evangelho que me faz ter um pacto com Deus, para olhar o pecador de maneira diferente. Sim, a nova aliança restaura até relações pactuais que cumprem a lei de Deus. Honra o teu pai e a tua mãe. Que cumprem a lei de Deus, ensina o teu filho em todo o caminho, andando, ensina. Agora, a lei de Deus vai estar nos nossos corações, a lei de Deus vai tomar conta das nossas vidas, as nossas famílias serão abençoadas, as nossas igrejas serão abençoadas, o mundo verá a glória de Deus, mesmo quando não crê, o mundo vai ter que dar glória a Deus pelas boas obras dos filhos de Deus. Por quê? Porque Deus está no nosso meio. Jesus Cristo veio e deixou agora o seu Espírito. A palavra de João Batista era verdade. O Cordeiro de Deus está aqui. Ele veio salvar o mundo do seu pecado, e quem nele crê não será condenado. A palavra de João, a palavra de Pedro, a palavra de Paulo, a palavra dos apóstolos, que são os profetas do Novo Testamento, é real, e por isso nós estamos aqui. O Antigo Testamento acabou dessa forma, para lembrar a igreja de Cristo, que no momento da desesperança da idolatria do ser humano, a esperança de Deus nunca falha, a palavra de Deus nunca falha. Portanto, o povo de Deus, lembrem-se da lei de Moisés, pois ela nos mostra que um Deus santo entregou o seu único Filho, para que todo nele, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã, eu não sei como o seu coração está dividido com as coisas desse mundo, mas eu sei de algo para você nessa manhã. Há uma separação clara em quem é e não é. Só há duas maneiras de viver nesse mundo: ou você vive com Deus, ou você vive sem Deus.
Mas aquele que vive com Deus é como um bezerro solto na estrebaria, porque ele recebeu a palavra de salvação daquele que trouxe nas suas asas cura para os nossos pecados. Cura para os nossos pecados. Eu quero dizer para você nessa manhã, abrir a sua Bíblia para entender que a maldição final também é a proposta da nossa redenção. Lê comigo Gálatas capítulo 3. Nós vamos ler capítulo 3 de 10 a 14. Gálatas capítulo 3 de 10 a 14. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Para aqueles que não receberam Jesus, a queda de Jerusalém foi algo muito real. A queda de Jerusalém é algo real para nós cristãos, porque é um aviso do fim. Jesus disse que isso ia acontecer como anúncio do começo do fim. E aqueles que continuaram tentando viver pela lei sem ouvir Moisés, porque Moisés disse: a ele ouvi, morreram, pois não podem praticar jamais tudo o que está escrito. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. E aí Paulo vai citar Abacuque. Por quê? Porque o justo não vive pela lei, ele vive de acordo com a lei. Mas o justo vive pela fé. O justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Jerusalém caiu, mas a igreja não. Jerusalém acabou, mas a igreja está até em Portugal. O templo construído por Salomão e por Herodes caiu, mas aquele templo que foi derrubado e ressuscitou no terceiro dia está vivo e vive eternamente. Pois ele fez na crucificação, ele próprio tornou-se a nossa maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que pelo madeiro for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Prestem atenção, Jesus tomou a maldição de Israel, a maldição de Adão, e levou sobre si na cruz do Calvário, para que a bênção de Abraão chegasse até os gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido pela antiga aliança, em Jeremias e em Malaquias. Ah, meus irmãos, esta é a nossa fé. É aqui que Deus separa perversos de justos, pois o justo viverá pela fé das promessas da palavra de Deus. Elas foram cumpridas por João Batista, quando ele anuncia o Messias. O Messias leva a nossa maldição, porque Deus visitou Jerusalém com a maldição na cruz do Calvário, e julgamentos parciais na destruição daquilo que era a nação de Israel. Mas na sua volta, a nova Jerusalém vai ser reconstruída, não pelas obras da lei, mas pelo sangue do Cordeiro, que colocou as obras da lei nos nossos corações. Você faz parte dessa aliança? Você recebeu a mensagem que termina o Antigo Testamento? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É a mensagem que começa o Novo Testamento.
A mensagem que termina o Antigo Testamento é essa: Deus cumpre a sua palavra e vai separar os justos dos perversos. Onde tu estás? Se hoje tu não tens Cristo, estás sem Deus. Mas se hoje tu tens Cristo, até a sua família vai receber os benefícios de você viver com Cristo. Pois eles ouvirão o Evangelho de ti e verão o testemunho do Evangelho na sua própria casa. Cristãos adoram a Deus verdadeiramente, porque o seu coração foi transformado pela palavra de Deus. Onde estás? Onde estás? Onde estás? Esta igreja é uma clara separação de que Deus ajuda, é uma clara declaração de que Deus separa justos de perversos. Onde estás? Se com Cristo estás salvo, sem Cristo o julgamento é eterno. E essa é a mensagem que termina o Antigo Testamento, pois ela nos prepara para receber a mensagem de Elias. Deus vem e Deus vem com justiça. Quem nele crê não será confundido. Oremos. Pai, eu peço que se há alguém aqui nesta manhã que ainda tem entregado a Deus uma vida religiosa somente, mas não uma entrega total, eu peço que o Senhor mesmo converta o coração dessa pessoa para entregar-se totalmente a Ti, ó Deus. Se alguém com dúvidas, ó Deus, de que servir a Deus vale a pena, eu peço que o Senhor abra-lhe os olhos e veja que todas as profecias da palavra foram cumpridas, e que isso é suficiente para passarmos por todas as adversidades desse mundo do lado de Deus e não contra Deus. Eu peço que o Senhor abra-lhes o coração e a mente para entenderem que sem Deus não fica nem raiz, nem ramo, mas com Deus nós somos literalmente como bezerros que saltam, porque o Senhor nos trouxe salvação nas suas asas. Com Deus nós temos verdadeira redenção dos nossos pecados, aflições no mundo, mas redenção dos nossos pecados. Ó Deus, façam todos entender que para adorarmos a Deus, a entrega tem que ser total. Ajuda o teu povo a crescer nisso, para que como igreja de Cristo, a nossa entrega seja total. Pois Deus separa o perverso dos justos em Cristo. Nós queremos estar com os justificados. Nós pedimos esta bênção sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém.